Eu comecei na década de 70, né, mais ou menos por volta de 1977, quando eu tinha 5 anos. Entrei no judô, eu tinha um tio que fazia judô, né, mas não era nada assim em alto nível, era um praticante, né? Aí minha mãe também havia me levado no médico, e o médico havia sugerido que eu fizesse, né, o judô, uma atividade esportiva, né, para poder gastar energia. E aí foi quando ela me colocou na Associação de Judô Santana. Eu sou aqui da Zona Norte, né, nasci lá no Hospital São Luís Gonzaga, no Jaçanã. Então, aquela música faz parte mesmo, né? Moro em Jaçanã, nasci em Jaçanã, né? Eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai nordestino, cearense, minha mãe carioca. E aí, né, acabei entrando nessa academia, Associação de Judô Santana, que tinha o sensei Akira Yamamoto, um professor, né, um sensei muito bom, né? Ele não falava muito da sua trajetória, mas foi na época, na década de 60, 70, ele foi atleta da seleção brasileira também. E então tive, né, a possibilidade de começar, iniciar a modalidade com um cara também que na época era alto nível. E aí, teve um determinado momento, eu parei, porque meu pai trabalhava ali em Santana, numa oficina, né? E tava, ele na verdade fazia bico lá, na verdade ele fazia um bico lá e eu parei de ir na academia. Aí o sensei foi até lá, sabia que ele estava na oficina, foi lá na oficina perguntar, né, cadê o Henrique e tal. Daí no primeiro momento ele deu a desculpa, o Henrique, né, não, por causa da escola, tal, tá um pouco longe, tal, não vai poder vir. Aí tá bom, aí passou mais um tempo lá, não sei quanto tempo, e aí voltou novamente lá. Quando ele voltou lá, meu pai pegou e falou, olha, assim, o Henrique não vai mais fazer porque a gente não tem mais condições de pagar, tal, né? Explicou a situação para ele e tal, enfim. Daí ele pegou e falou assim, tá bom, mas se esse é o problema, ele vai ganhar uma bolsa da academia, não vai precisar mais não vai precisar mais pagar. Então aí eu voltei, mas para você ver, né, hoje a história tá, né, a história falada fica bonita, né, enfim. Mas na época, imagina, né, se ele e não foi porque ele me deu a bolsa porque eu era campeão, tal, não, né? Eu não, na verdade, na minha primeira infância, que é nessa faixa etária, eu só perdia. Né? Mas acho que é Deus, né? Eu acredito muito em Deus e acho que foi destino, né? Acho que uma história talvez já estivesse escrita, né? Eu tinha 7 anos, mais ou menos. Depois de 16 anos eu venho ganhar a medalha olímpica, né? Então você vê que se talvez o Sensei não tivesse me proporcionado, né, essa oportunidade de treinar sem pagar, eu teria parado. Não porque eu não quisesse, né? Teria parado porque não tinha condição financeira. Pra você ver uma coisa louca, nessa época, eu morava na Vila Galvão. Vila Galvão é divisa de São Paulo com Guarulhos com São Paulo. E ali tem uma ponte que chama Ponte do Vila Nilo. Então, o último bairro ali onde eu morava era Vila Nilo e Vila Galvão ali. E ali tinha um ônibus. Eu pegava o ônibus ali, você vê, 6, 7 anos, sozinho. Ia até Santana. E aí andando para treinar. Você vê que coisa louca. Hoje em dia talvez seja quase impossível que seja feito isso, né? De pegar um ônibus, tal, a mãe deixar a criança andar um trajeto longe, não sei quantos quilômetros, mas deve ser mais de uns 10 quilômetros, 15 quilômetros do Vila Nilo até Santana, né? Com toda essa violência que tem. Antigamente, talvez não tivesse essa violência. Eu lembro que só minha mãe falava que não era para falar com ninguém. A gente entrava por trás, era diferente, o ônibus entrava por trás, eu passava, já ia, ficava lá perto do motorista. Minha mãe sempre falava, né? Porque tinha uns bancos da frente, eu sentava lá no banco, tinha um banco único aqui assim. Como eu pegava ele no ponto final, né? De ponto final a ponto final, eu sempre ficava bem perto do motorista que minha mãe falava. E aí foi. Entrei, continuei no judô, talvez em 82, 83, o Sensei fechou a academia. Eu acho que talvez não fosse só eu que ele desse bolsa, acabou falindo, né? E aí ele começou a dar aula no Palmeiras.
E aí eu fiz um teste, passei, e aí em 82, 83 eu fui pro Palmeiras. Mas também sempre eu só perdia, né? Eu nunca tive grandes resultados. Até meus 17 anos eu nunca tinha classificado nem Campeonato Paulista. E aí, em 1989, que foi o divisor, né? Esse meu sensei, o Akira, ele, em 89, no começo do ano, ele foi embora para o Japão, porque foi aquela época que muitos brasileiros, o país acho que passava por uma economia muito difícil, né, na época, e ele acabou indo para o Japão. E aí ele foi embora. E aí veio outros professores e tal, e aí naquele ano eu consegui ser campeão brasileiro, em 89. E 89 que foi a minha grande despertar, assim, né? Porque eu treinava muito com ele, mas como eu só perdia, talvez, todo aquele treinamento que eu havia feito, né? Enquanto criança, na primeira infância e tal, acho que aí começou a ter começou a se conectar os golpes, né? Enfim, talvez eu tenha também dado o estirão, cresci, fiquei mais forte. Então, porque eu era meio, sempre foi, era uma criança que tinha meu desenvolvimento fisiológico um pouco tardio, né? Então, talvez isso, em determinados momentos das classes, né, que a gente havia lutando, isso tinha uma interferência muito grande, força, né? Então, eu era muito, talvez mais fraco, né? Então, isso acabava interferindo não só na técnica, né? E o Sensei colocava muito para fazer muito Chikome. Chikome são as entradas de golpes e tal. E talvez em 89 começou a ter essa conexão, começou a dar tudo certo. E aí eu fiz uma seletiva em 90, porque em 88 o Aurélio havia sido campeão olímpico, né? E em 90 eles fizeram um motim, em 89 eles fizeram um motim não, né? Os grandes atletas que foram, todos os atletas que foram para a Olimpíada de Seul, em 88, eles se afastaram, porque era uma época muito ruim para o judô, né? Que é a época do Mamed. Era um cara que, né, não fazia uma boa gestão, né? Ele humilhava muito os atletas, enfim. Eu não fazia parte porque eu não estava nem na seleção, né? Então essa galera toda saiu. E aí ficaram só os atletas, vamos dizer assim, de segunda linha, né? E eu não tinha nada a ver com isso, continuava atrás do meu sonho, que o meu sonho naquela época, 88, não era nem ir para a Olimpíada ainda, era eu começar a poder ingressar na seleção. E aí 90, uma coisa bem louca, hoje em dia é um pouco difícil no masculino. Em 1990 eu tinha 18 anos. E eu nunca havia ingressado na seleção brasileira. E aí eu fiz uma seletiva, porque naquela época eram seletivas que eram feitas, não era convocação. Hoje tem seletivas, mas você é convocado. E aí eu fiz uma seletiva e ganhei. Só que a seletiva que eu ganhei equivale, né, como se fosse uma seleção principal. Então, como se eu fosse era júnior lutando na equipe principal, né? E eu ia ser sênior só com 21 anos. Então, mais ou menos, eu era 18 e já estava lutando na principal. Com certeza por conta que havia né, o pessoal tinha saído e tal, então talvez não tinha tantos atletas, né? Tal. Aí eu ganhei, eu fui pro Pan-Americano. E aí que eu comecei começar a ser reconhecido dentro do Brasil. E aí começou a minha trajetória mesmo em 90. O judô, ele não visa a medalha olímpica, você ser um campeão olímpico. O judô te visa você ter uma disciplina, você ter ajudar o próximo, né? Então o judô, o principal objetivo dele é esse. Claro que hoje que você luta, quando você vê a possibilidade de crescer como atleta, você vislumbra ir a uns Jogos Olímpicos, que é sonho de todo atleta. A gente não pode deixar de ter esse sonho e das crianças correrem atrás, né? Mas o judô me balizou muito. Eu vim de uma, né, como eu falei, uma classe muito simples, né? Eu fiz de tudo um pouco na minha vida, né? Eu trabalhei dos meus 14 aos meus 18 anos como servente de pedreiro com meu avô, né? Eu ajudava ele nas obras, né? Depois o judô conseguiu me tirar, não que seja nada diferente, foi muito, eu ter trabalhado na construção civil como servente de pedreiro foi muito importante para mim até hoje. Hoje o meu hobby um dos meus hobbies são reformar minha casa, arrumar minha casa, e eu faço, eu que executo,
né, dentro do que eu posso fazer, né? Então, e aí eu consegui sair, né, ficar só treinando judô. Então, e hoje, com certeza, é muito mais fácil em termos financeiros. Hoje existem muitos programas de Bolsa Atleta, Bolsa Talento, muitas coisas né, no governo municipal, no governo estadual e no governo federal. Existem bolsas em determinada fase que a criança, se tiver, não precisa ser o melhor, né? Se ele for um campeão paulista nessa faixa etária, ele consegue ter alguma ajuda, né? Só que tem que tomar cuidado que muitos pais vê seus filhos hoje como uma peça importante dentro da família, como uma ajuda financeira. Que isso talvez para a criança muito jovem, porque não é diferente de um jogador de futebol, o garoto que vai jogar bola e ele tem um contrato assinado muito cedo, ele vai ganhar muito dinheiro. No judô não, no judô a gente tá falando coisa de 300, 400 reais, isso aí não muda a vida de ninguém. Né? Isso aí é para que o atleta pague suas despesas de ônibus, enfim, de comprar um kimono, que não é tão barato e tal. Então, assim, o judô hoje é um mecanismo principal como educador e com certeza, se você se dedicar, né, subindo passo a passo, você consegue ter uma carreira também, né? Como eu falei, né, em 1990 mudou. E aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de estar na seleção e de manter, que o meu retrospecto dentro do Brasil começou a ser muito bom, eu comecei a ganhar quase, né, de todo mundo, e aí começou a vislumbrar, né, a possibilidade. E aí de 90 a 92 foi um processo olímpico muito rápido, né, um ciclo olímpico muito rápido para mim. E acabou que, né, com meus resultados que eu tive e tal, eu consegui fazer com que tivesse nesse processo. Né? E uma coisa muito interessante, que o meu técnico, Sérgio Pessoa, ele havia ido para a Olimpíada de Seul, fazia parte daquele grupo que havia, né, se ausentado e voltou final de 91. E o Sérgio, só que de 90 a 91 eu comecei a treinar com o Sérgio também, lá no Palmeiras. Ele começou a ser técnico do Palmeiras. E só que ele também estava indo fazendo o ciclo olímpico dele. Ele também estava tentando ir para a Olimpíada. A gente tem uma diferença de 10 anos, né? Então eu tinha, em 92, eu tinha 20 anos e ele tinha 30, né? E ele havia ido para Seul em 88, só que ele foi na categoria 60 quilos e a gente lutava na categoria 65. E aí acabou fazendo a gente tentando fazer o ciclo olímpico junto. Tentamos não, fizemos o ciclo olímpico junto. Só que era uma coisa bem louca, porque eu sabia que provavelmente eu iria lutar com ele, né? E eu treinava no Projeto Futuro, lá no Ibirapuera, e aí tinha e ele era o cara que eu achava que ia lutar, não só ele, né? E aí eu tinha que ter, porque a gente treinava junto também lá no Palmeiras, e eu tinha dificuldade com ele, só que eu não podia falar, Sérgio, eu tô com dificuldade com você assim, assim, assado, né? Aí o que eu fazia? Eu falava que tinha treinado lá com outros atletas e estava com uma dificuldade assim, assim, assado para ele. Ele me falava, né? Mas ele, depois, né, a gente conversando, ele sabia que era ele que eu estava perguntando. E uma coisa bem louca, e ele me falava o que eu tinha que fazer, né? Talvez ele, até me explicando, poderia até ganhar dele, né? E aí acabou acontecendo, ficaram 6, né? 6 atletas para a seletiva, né? Aí ficou eu, Sérgio e mais um atleta. Então nós ganhamos, aí nós fizemos a semifinal. Quem ganhasse ia para a final, né? Então, do outro lado estava o Rogério Sampaio e desse lado ficou acabei lutando com o Sérgio, perdi para ele na bandeira, né? Empatou, tal, acabei perdendo, e aí ele fez com o Rogério Sampaio, onde o Rogério Sampaio acabou sendo campeão olímpico em Barcelona. Você vê que loucura, né? Quando o Rogério, puta, chorei, adorei, mas eu treinei muito com o Rogério na preparação dele. E muitas vezes eu conseguia ganhar, assim, no treino, conseguia jogar ele, ganhar dele e tal. Aí quando o Rogério ganhou, eu falei, poxa, eu não tô tão longe dele. Pô, eu tinha 20 anos, né? Só que a Olimpíada depois ia ser 96,
né? Eu peguei e falei pra Andréa, né? A Andréa era a minha namorada na época. E eu peguei, comecei a namorar com ela em 91, né? Tô com ela até hoje casado, enfim. E aí eu peguei e falei pra ela, quando o Rogério ganhou, eu falei pra ela, puta André, na próxima Olimpíada quem vai sou eu, né? Então assim, você vê uma coisa louca, né? Falei pra ela só, né? E você vê, pô, o cara acabou de ser campeão olímpico e eu falei que quem iria sou eu, né? Hoje a história tá marcada, né? E aí sim, mas sonhei, tava sonhando e o mais importante que eu acho que a gente tem que fazer, né? Se você perguntar numa gama de atletas que estão vislumbrando na possibilidade de ir, todos querem ir para a Olimpíada, a maioria, claro, o que você quer, eu quero para claro, sonha para a Olimpíada. Só que você não adianta só sonhar, você tem que participar do seu sonho, né? Você tem que sonhar e todo dia você colocar esse objetivo para poder conquistar, senão é difícil. É muito difícil, né? Você ir para uma Olimpíada é muito difícil, não é fácil. Ainda mais tendo um concorrente, teoricamente, campeão olímpico, né? E aí aconteceu, eu lutei com o Rogério, né, algumas vezes, ganhei e tal, e aí depois ele mudou de categoria, e aí eu assumi em 93 eu assumi a seleção brasileira, né, definitivamente. Assumi porque conquistei, não porque fui convocado e tal. Porque o processo ainda seletivo, até o 2004, sempre foi um processo seletivo, sempre foi seletivo, assim, que envolvia a sua ida à seleção brasileira e aos Jogos Olímpicos, né? E aí, em 96, aí foi chegando, em 92 eu fui vice-campeão do mundo, também, né? Então, aí é aquele processo, né? Na 93 entrei, aí foi Pan-Americano, né? De novo Mundial, tal. Eu estava sempre figurado entre os 10 do mundo, sempre entre os 10, né? Nunca fiquei abaixo disso, não é um resultado tão expressivo, mas sempre estava no bolo, né? E aí quando eu ganhei a seletiva em 96, eu fiz uma final com o Shigeto Yamazaki, que tinha sido um atleta dos 60 quilos em Barcelona, era um grande atleta, né? Foi um grande atleta, muito, muito dura a seletiva, e eu acabei ganhando dele, né? E aí foi quando eu conquistei, né? Só que nesse interim, né, uma coisa bem louca, até o processo olímpico, até ganhar a vaga na Olimpíada, eu estava trabalhando na Bolsa de Valores. O Sérgio trabalhava na Bolsa, porque daí o Sérgio parou, depois de 92 e tal, né? E aí eu comecei a trabalhar na Bolsa de Valores, que era uma época que eu comecei como auxiliar de pregão, aí fiz um curso lá dentro, fiz uma prova, passei e fui ser operador. E o país passava num momento muito, muito razoável, muito bom, e a Bolsa te paga, você recebeu uma grana legal lá, né? E aí eu ganhei a seletiva tal, trabalhando na Bolsa, era assim, eu treinava às 7 horas da manhã, das 7 às 9. O pregão começava às 10h30, que o banco antigamente era 10h30 que abria, das 10h30 às 4 horas. 4 ou 4h30. Aí eu trabalhava até às 4 horas, 4, 4h30. Aí eu fazia uma faculdade na vespertina, na Santana, que era das 5 às 8 da noite. Só que eu saía um pouquinho mais, sempre saía um pouquinho mais cedo, que eu treinava 8 horas. No Palmeiras, 8 horas da noite ou no projeto, das 8 às 10. Então minha vida era essa, assim. Quando eu ganhei a seletiva olímpica, aí o meu chefe na bolsa falou: Ó, Henrique, não dá mais pra você continuar, enfim. Aí eu fui pra casa pensando, falei, puta, eu tinha comprado um carro, né, pra mim, na época, um Monza, puta, da hora. Eu falei, pô, eu vou ficar só no judô, eu não vou ter condição de pôr nem gasolina. O que eu ganho no judô não dava pra pôr nem gasolina no carro. Então, aí o dinheiro que eu iria ganhar não dava nem para pôr a gasolina. Então, isso que eu também vejo que é uma aprovação de Deus, né? Porque assim, eu tinha um dinheiro, né? Ganhei a vaga da Olímpica. Aí, tipo assim, o que você quer? Você quer ir para a Olimpíada ou você quer? Porque talvez se eu continuasse trabalhando na bolsa, eu ia ganhar, né? Naquele momento, muito mais do que o judô. Daí eu voltei lá, falei pro Eduardo, que era meu chefe, falei, Edu, daí eu vou assinar minha demissão. Aí saí fora e fiquei só pro judô, daí de ônibus e tal, né? E aí foi quando chegou perto, né, fomos pra Vila Olímpica, saí numa uma chave muito difícil, muito dura, muito dura.
né? Minha primeira luta era um francês, a segunda talvez um turco que havia sido terceiro lugar no mundial anterior e um coreano que eu havia perdido no final de um torneio na Coreia, em 95, né? Aí não teve jeito, um teste, né, mental muito grande, porque essa Olimpíada de Atlanta foi a última Olimpíada que os pesos mais leves lutavam por último, né? Então, assim, você começava pelo peso pesado e ia para os mais leves. Então, como eu era meio leve, eu era o penúltimo dia. E aí você vê, o primeiro dia perdeu, né? O segundo dia o Aurélio ganhou medalha, você vê, e depois você vê os amigos perdendo, né? Aquele sonho, você vai. Então você fica aquela. Putz, porque a gente não ficava na Vila Olímpica, a gente ficava num outro centro de treinamento. E aí você vai vendo, você vai, né, ao mesmo tempo não querendo se envolver para não ficar, né, trazer essas cargas, eu acredito muito, carga negativa, tal, né? Então muito meio você acabando ficando triste, só que eu não posso ficar triste, né? Eu tenho que manter a minha, né, plenitude para que eu, né, não afete emocionalmente o dia que eu fosse lutar. E aí o dia que eu lutei lá, e acabou que deu quase tudo certo, né? Porque ia dar tudo certo se eu tivesse sido campeão, né? Mas, enfim, Deus não quis que eu fosse. E aí eu fiz a primeira luta, ganhei do francês, aí fiz a segunda luta, ganhei do coreano. E na terceira luta, não que eu, né, eu achava que fosse a luta mais fácil, né? Você vê uma coisa bem louca. Acabei perdendo. O atleta era muito difícil, ele havia sido vice-campeão olímpico já em Barcelona, né? Havia perdido para o Rogério na final. Então era um cara que eu já conhecia bastante. Nunca havia lutado, mas eu conhecia como que lutava e tal. Mas ele conseguiu fazer uma estratégia muito eficiente, né? Eu lutei com ele depois mais 6 vezes, ganhei as outras 6 vezes dele. E acabou que, né, na Olimpíada perdi. E aí depois, perdendo essa luta, eu já não teria mais chance de ser campeão. Mas eu teria a chance de ser... o meu ouro daquele momento seria a minha medalha de bronze, né? Que eu poderia chegar no máximo. Que aí seria o meu ouro dentro da mesma competição, né? Porque daí você perde, você tem que meio que, né, podendo fazer a repescagem, você divide na competição. Essa parte que até aqui eu perdi, você descarta, não valeu para nada, e agora daqui para frente eu não posso errar mais, né? Se eu errar, perder qualquer luta que eu perca, eu não conseguiria trazer o meu ouro, né, que seria meu bronze. E aí foi, né? Entrei, é um campeonato muito rápido. Acabei indo para a repescagem, fiz a minha primeira luta com um atleta da África do Sul, ganhei de pom. Aí fiz a minha segunda luta com um atleta da Bulgária também, foi uma luta muito dura, ganhei de pom também. E aí fiz a minha disputa do bronze, né, que foi uma luta que quando eu peguei né, segurei no Felipe Lattes, né, que é o belga. Aí eu falei, puta, eu não perco pra esse cara jamais, né? E aí acabou, né? Dei um vazare e depois usei a estratégia da regra, que na época era um pouco diferente de hoje, né? Que na época você era punido, as punições eram contadas como pontuação, né? Na época existia Kokai, Uko, vazare e pom. Hoje, só para vocês saberem, hoje só existe vazare e pom. E a pontuação ela não equivale a pontuação não, a punição não equipara a pontuação. A única coisa que acontece hoje, se você for tomar 3 punições, você é desclassificado, né? Toma um cartão vermelho, né? O Hansa Kumak. E naquela época, a pontuação, ela valia... A pontuação não, os shidôs, né? As punições valiam pontos, né? Então valia Kokai e o vazare. E 2 vazares equivalem ao ipom. Então, como eu havia dado um vazare já no Felipe Lattes, eu fiz com que ele já havia tomado já 2 punições, então eu fiz uma estratégia dele ser punido novamente, e aí os 2 vazares equivalem ao ipom, e aí eu acabei ganhando por ipom, né? Um vazare de golpe e o outro vazare por punição, né? E aí é isso aqui, ó. É um sonho muito simples do atleta, né? Você correr atrás de uma fita, né?
uma fita e um pedacinho de lata, né? Que é um sonho de todo atleta que vai para uma Olimpíada, é tentar vencer isso, né? Tentar ganhar isso aqui, esse sonho de todo atleta é ganhar esse objeto aqui, né? Eu tive a oportunidade de participar de 3 Jogos Olímpicos, né? Aqui não sei se dá para ver, Atlanta, Sydney e Atenas, né? Eu classifiquei, né, em Atlanta, fui medalhista de bronze. Em Sydney, eu fiquei em 7º lugar e Atenas eu perdi na 2ª rodada, né? Então, além de ter participado de 3 Jogos Olímpicos, Deus ainda me coroou com uma medalha, né? Que hoje são 22 medalhas até a edição da última Olimpíada no Japão, são 22 medalhas, mas devem ser, acho que, salvo engano, são 15 ou 16 atletas apenas, porque outros atletas, teve atletas que ganharam 2 medalhas, né? Então é um cenário de atletas, são uns 15 ou 16 atletas, e eu faço parte né, desse time, né, que é um time muito pequeno, né? Por isso que acho que o sabor de ganhar uma medalha olímpica ela se torna muito importante por ser poucas pessoas que conseguem ganhar, né? Então além disso, eu tive a oportunidade de, desde Atlanta, eu tive nas 7 edições das Olimpíadas, né? Então, além disso, eu pude participar não, né, 3 como atleta, 1 na comissão técnica e as outras 3 pelo Band Esporte, né? Pela TV como comentarista, né? Então sou muito realizado com o judô. O projeto, né, do Instituto Sensei Divino, eu sou um padrinho lá, né? É um projeto que existe há 10 anos, mas o Sensei Divino, quem é o presidente é o Alex Russo, né? Que é um grande amigo meu, que a gente conhece desde pequeno, lá da Zona Norte, lá nos bancários, né? E eu treinei muito lá com o Sensei Divino, né? E aí quando o Sensei Divino morreu, e aí foi criado, né, principalmente o mentor, né, que é o Alex, criou o Instituto, né? E eu, por ter treinado muito lá com o Sensei Divino e ser perto, né, sempre ajudava o Alex em alguma coisa, sempre ajudo, né? Doei tatame lá, enfim, sempre as coisas pertinentes que são, né? E ver aquelas crianças, hoje são mais de 200 crianças, e uma coisa bacana é que não é só o judô. Lá é um local que existe judô, muay thai, jiu-jitsu, balé, existe atividades para as mães, então é um lugar que fica bem assim na comunidade, ali no Jardim Peri, e muita gente participa, né? E ter lá essas crianças, né? Que tem as crianças que vão ser praticantes e tem um grupo lá menorzinho que já são competidores, né? E ver essas crianças, as possibilidades de estarem galgando, de estarem no processo, né? De tentar, né, chegar lá, eu acho que é isso que motiva, né? Mas o mais, nós estarmos tudo junto lá, né? Dando a oportunidade, dando kimono, né, tem toda uma estrutura lá de outros profissionais que se dedicam lá, né, às vezes vai nutricionista, vai um psicólogo, vão lá, eles doam o seu tempo para ajudar as crianças, né, então isso é legal, e o grande lance que as crianças que treinam lá não pagam nada, né, então talvez o Alex, né, que o Sensei Divino também ajudou muita gente, era um cara que sensacional. Eu era de Santana, mas eu morava perto dos bancários, então eu treinava bastante lá com ele, porque na época que eu ia para o Palmeiras, os treinos do Palmeiras eram só de terça e quinta, e os outros dias eu ia muito, muito lá com o Sensei Divino, né? Então assim, eu tenho, né, para você chegar nessa medalha, você não chega sozinho, você chega com muitas pessoas que te ajudam, né? E o Sensei Divino foi, em determinados momentos, na minha fase mais de adolescente, né, de criança, o Sensei Divino foi muito porque deixava eu treinar na academia dele também, sem pagar nada, com esses caras aí, né, o Alex, outros que se encontram, né? E o grande lance que o Sensei Divino,
que criou uma família dentro do judô da época, e esses caras antigos que treinavam com ele, todos vão lá, treinam lá também e ajudam. Né? Então isso que é o que motiva a gente estar envolvido e podendo fazer com que a gente consiga transformar essas crianças em grandes cidadãos. O judô, como você, né, como é dito, é a única modalidade individual que trouxe medalha desde as Olimpíadas de Los Angeles, 1984. De lá para cá, em todas as edições olímpicas, o judô trouxe medalha. E é o esporte individual com mais quantidade de medalhas. São 22. E eu vejo o judô sempre, né? Sempre é um investimento muito alto pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Né? Ele investe pesado nas modalidades que tenham chance, né, de medalhas e desenvolve as outras. Né? E o judô é um patamar alto dentro do Comitê Olímpico. Lá tem vários níveis, né, de investimentos. E o judô é um alto investimento. E com certeza a gente quer mudar, né, a quantidade. No último Jogos Olímpicos nós trouxemos 2 medalhas, uma do Gargueirinho e a da Mayra, né? E esperamos que agora aqui na França, o ano que vem, a gente consiga também manter a tradição de trazer medalha, mas eu acredito que a gente tem grandes possibilidades de trazer de 3 a 4 medalhas. O esporte de alto rendimento, do judô, não sei se todos, né? Aí eu não posso estender a todas as modalidades, mas o judô em si, não é por falta de investimento que ele não ganha medalha. Né? E não só o judô, na Olimpíada de 2016, no Rio, houve um caminhão de dinheiro no Brasil, e você vê que houve grandes, né, o resultado foi melhor, só que também não é só o dinheiro que ganha medalha, ele ajuda. Mas talvez mais do que isso, espero agora com a ministra que está, né, a Ana Moser, que tem um entendimento vasto na área social, que a gente consiga fazer uma política esportiva, que talvez isso que falte para o Brasil, uma política esportiva. Fazer com que tenha uma conexão entre as secretarias, né, os ministérios, enfim, da educação com o esporte. Né? Porque hoje e a saúde, né? Acho que são pilares que hoje são muito desconectados. É difícil porque o Brasil é muito grande, né? Enfim, partidos, né? Porque eu acho que aí entra na esfera política, que eu acho que, né, não deveria ser dessa forma, mas é dessa forma. Partido A, partido B, eles não, né, se um ganha, outro não ganha, então eles fazem diferente, que se dane, né? Então gasta-se muito dinheiro e às vezes gasta de novo, regasta, desfaz, né, por uma questão às vezes partidária, né, pela política, não por uma questão de ideal. Eu acho que o ideal é acima da placa, né? O ideal é fazer com que realmente o povo consiga ter acesso, consiga, né? Enfim, eu acho que pode ser, né, que o Brasil, muito tempo, né, vem em busca disso. Né? Então, acho que através da ministra pode ser que a gente consiga deixar um legado e os próximos governantes que vierem, que dê sequência. Né? Mas, assim, eu acredito que o Brasil passa por um momento de investimento. O esporte nacional, ele é totalmente patrocinado pelo governo, né? Você pega grandes, com exceção do futebol, que é uma modalidade, vamos tirar, é a parte, as outras modalidades, todos, você pega o vôlei, o judô, muitos projetos, eles são de origem de incentivo fiscal. E o incentivo fiscal, indiretamente, não deixa de ser um apoiador, quem que é? É o governo. Né? Então você pega os grandes clubes, eles conseguem ter 80, 70 milhões de incentivo fiscal para poder investir nos seus propósitos, né? Nas suas categorias de base e tal. Né? Não é diretamente. Fora isso, o governo tem as bolsas que dão para os atletas. Então, tem o CBC, né, que é muito... Os grandes clubes estão fazendo isso, tem outro, é muito dinheiro, tem a Loteria Federal. Né? Então, dificilmente hoje você vê um time com futebol, que é diferente, mas você pega um time de basquete, um time de vôlei, um time de judô,
que os seus apoiadores não sejam de lei de incentivo. O Aurélio Miguel foi é um grande amigo meu, foi um grande atleta e o primeiro medalhista de ouro no Brasil, né? Campeão olímpico em Seul. O judô também estar até aqui, né? Ele fez essa mudança para ter uma democracia dentro, né? Do judô, né? A melhor maneira de se convocar ou do atleta integrar, né? Claro que o judô, não só o judô, o esporte de alto rendimento, ele não é muito democrático, né? Ele é meritocracia, né? Quem ganha que vai. E antigamente não era dessa forma. O Aurélio foi um dos pilares que conseguiu fazer que houvesse essa mudança, né? A partir de 92. Então, a partir de 92 para cá, depende do atleta, né? Pode ter algumas, né? Não acerta sempre, mas 99% é democrático dentro desse celeiro muito pequeno, realmente vai quem é o melhor. Por ser o melhor, não por ser convocado. Cara, o Fábio Canto foi um amigo, né, nós participamos da Olimpíada em Atlanta, em 2000 ele não foi, e em 2004 ele tive a oportunidade de vê-lo vencer, né, a sua medalha de bronze em 2004, e faz um grande trabalho social, né, enfim, pelo Instituto Reação. É um cara que tem um visionário, um cara muito dedicado ao terceiro setor, né, e contribui. Teve uma atleta dele, né, que saiu do instituto dele, que é a Rafaela Silva. Então, um cara que é muito bacana. A Rafaela Silva é uma outra ícone, né? Teve tricampeão do mundo, campeã olímpica, e com certeza ela tem tudo para tentar novamente o feito, né, na França, uma atleta que está em alta performance ainda, né? Então, graças a Deus, ela ainda faz parte da seleção brasileira. Olha, eu acho que é difícil, né? Não gosto de falar de mim, né? Mas assim, eu acho que sou uma pessoa que fui muito determinada, né? Busco errar menos, né? Tentar ajudar ao máximo, porque muitas pessoas me ajudaram para eu chegar onde eu cheguei, né? Sou um bom pai, né? O judô me trouxe as minhas melhores felicidades, foi através do judô, através da modalidade. Conheci a minha esposa, a Andréa, que só vivo com ela vão fazer 32 anos, né? Através disso, tivemos 2 filhos, tenho 2 filhos, o Diego e o Leonardo, o Diego com 25 anos e o Léo com 21, né? Então, me deu essa medalha, o judô, e hoje, através dos meus projetos, né? E eu acho que eu, como educador, né, profissional de educação física, eu não posso deixar de deixar a minha principal missão, né? Minha principal missão é fazer que com todos esses adolescentes que a gente tem contato, tenham uma mudança no seu comportamento, né? Ganhar uma medalha é importante, mas o mais importante é a gente dar condição para essas crianças de estudar, de ter uma educação melhor, né, de poder viver melhor, né? Então acho que isso que é ser grande cidadão, ter a cidadania, né, um respeito ao próximo, para que com certeza através dessas ferramentas que são inerentes dentro da modalidade a gente consiga transformar, né, nem que seja pouco, mas fazer essas sementes brotarem e multiplicarem, né, e fazer com que a gente consiga fazer um mundo cada vez melhor e com menos desigualdade, né?